Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos e ouvintes, a mensagem que eu vos trago hoje é: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Em Jó capítulo 12, no versículo 11, diz a palavra: porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Ainda nos diz a Bíblia: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e descansou no sétimo dia. Nos diz a palavra: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Gênesis capítulo 1, versículo 26, a parte A, versículo 27. Gênesis capítulo 2, versículo 2 diz isto: Deus descansou no sétimo dia, não por estar cansado, mas porque não sobrara mais nada, sem forma ou vazio. A sua obra criadora já estava concluída, sendo de todo eficaz, absolutamente perfeita, muito boa. Não tinha de ser repetida, consertada ou revista. E o Criador descansou para comemorá-la. Deus fez o homem desejando uma descendência consagrada em comunhão com Ele. Nos diz a Bíblia: não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Malaquias capítulo 2, versículo 15, a parte A diz isto: todavia, o homem não se manteve firme em obedecer a Deus, criando uma separação de abismo, chamado pecado, onde se o homem quisesse se aproximar de Deus, a santidade de Deus mataria o homem. Se Deus quisesse se aproximar do homem, a santidade de Deus destruiria o homem. Deus envia uma ponte de salvação sobre este abismo. Imagine um cânion muito profundo. Um cânion é um rio quando ele cava profundo na terra ou na rocha e deixa aquele abismo, aquele precipício. E depois de você andar uma longa jornada, você se depara com este precipício e não tem como chegar do outro lado sem a travessia de uma ponte. Se desesperar e tentar saltar, é morte certa. Se retornar, nunca chegará do outro lado. Você tem que buscar o único caminho que Deus preparou para os viajantes. Ande mais um pouco para a direita, buscando conhecer a passagem estreita, que é uma cruz. Em Mateus capítulo 10, versículo 38, diz a palavra: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Jesus dizendo. Então toma esta cruz, que está deitada ao longo do abismo, servindo de ponte, e que te levará ao outro lado. E você poderá perguntar: que é este caminho estreito? Que é esta passagem? Jesus lhe responde através da sua palavra: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João capítulo 14, versículo 6, e diz mais: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. João capítulo 10, versículo 9. Contudo, se você não quiser dar ouvidos no sentido de obedecer a palavra de Deus por causa do seu paradigma. Paradigma é modelo, padrão, aquilo que você aprendeu desde a sua infância até este momento que você está ouvindo esta mensagem. Então, por causa do seu paradigma e não quiser escutar ao que Deus falou a respeito de Jesus quando disse, em Mateus capítulo 17, versículo 5, a parte B: este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Comprazo é regozijo, satisfação intensa. Então, em quem me comprazo, escutai-o. Fazendo uma aplicação para melhor entendimento, a mensagem é: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você tem dado ouvidos ao que Deus escolheu ou ao que escolheu o homem? Deus escolheu Jesus e a sua palavra nos diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Então, não há salvação fora de Jesus Cristo. E a palavra nos diz: e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito, que é o Espírito Santo, é a verdade. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 6, a parte B diz isto. Nos diz a palavra:
porque 3 são que testificam no céu: o Pai, que é o nosso Deus, a Palavra, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7. A Bíblia diz que o Espírito Santo é a verdade e que os 3 são um. Glória a Deus. Entretanto, se você tem o Espírito Santo como uma força ativa e que prefere dar ouvidos a um grupo de homens falhos, sediados no Brooklyn, Estados Unidos da América, que predisseram o Armagedon para os anos de 1914, 1925, 1941 e 1975, todos errados, todos falhos. A palavra de Deus nos diz: porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar, ou falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba, a falou aquele profeta: não tenhas temor dele. Deuteronômio capítulo 18, versículos do 20 ao 22 diz isto. Então, não tenhas temor dele, e veja em quem está a sua confiança. Veja só, a proibição da transfusão de sangue teve início em 1945. A revista Consolação, Hoje Despertai, publicou o seguinte: isso tirado desses dados da Bíblia Apologética, da página 1089 e da página 1248, diz o seguinte: Consolação, setembro de 1945, página 29, edição em holandês. E diz o seguinte: Deus nunca justificou determinações que proíbam o uso de medicina, injeções ou transfusões de sangue. É uma invenção de homens que agem como os fariseus, deixando de fora a misericórdia e o amor de Jeová. Servir a Jeová não exclui o nosso raciocínio, especialmente quando se trata de uma vida humana, que está a serviço dele. Glória a Deus. Então, se você aprendeu que fora da sua organização não existe salvação, saiba que qualquer congregação que se intitular que fora dela não há salvação, anulou o sacrifício de Jesus Cristo, tornando-se seita. Fuja dela, pois é uma mentira. Não há salvação fora de Jesus Cristo, pois Deus não reconhece outro mediador. Não é religião, não é placa de igreja que salva o homem, só Jesus Cristo. E mesmo que ela, a sua organização, esteja eivada de erros e contradições, eivado é nódoa, defeito moral, apodrecida e manchada, e você tem depositado a sua fé, então cuidado, que no final da jornada vai te faltar a ponte, que é o caminho que leva o homem a Deus, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, e cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15 diz isto. E o título da mensagem é: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E para quem guarda o sábado? Sábado significa descanso. A palavra de Deus nos diz: 6 dias se trabalhará. No comércio, eu começo segunda, primeiro dia, terça, segundo dia, quarta, terceiro dia, quinta, quarto dia, sexta, quinto dia, sábado, sexto dia, e o dia 7º é o meu domingo. E se eu começasse na quarta-feira, sendo o meu primeiro dia na quarta, segundo na quinta, terceiro na sexta, quarto no sábado, quinto no domingo, 6 a segunda-feira. O meu sábado, o meu dia do descanso que eu vou tirar para buscar Deus seria a terça-feira. A palavra de Deus nos diz: 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardará, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Êxodo capítulo 31, versículo do 15 ao 17 diz isto: entre mim e os filhos de Israel. E para a igreja, em Atos capítulo 15, versículos 10 e o versículo 20 diz a palavra: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar?
Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Atos capítulo 15, versículo 10 e 20, como eu havia dito. Ainda diz mais: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Gálatas capítulo 3, versículo 10. E diz mais: porque eu, Paulo dizendo, pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 19. O calendário religioso judaico nunca mudou, e na atualização deste calendário gregoriano, houve uma defasagem de 5 anos de um para com o outro. E o sábado, literalmente falando, onde foi parar? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17 diz isto, e diz mais: separados estáis de Cristo, vós, os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Então, o homem que quer viver o tempo da lei, ele tem caído da graça de Deus, pois estamos no tempo da graça. E o título da mensagem é: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E para quem prega um outro evangelho de Jesus Cristo, ao ser pregado um outro evangelho de Jesus Cristo, por si só, já é amaldiçoado. Paulo dizendo, em Gálatas capítulo 1, versículo 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, que é opróbrio, maldito. Então, sem comentários. Nos dias de hoje, estão pregando o evangelho sem a cruz de Cristo. É um evangelho de facilidade, você determinou, você recebe. Contudo, Jesus disse: e qualquer que não levar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 27. Também Jesus dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em João capítulo 16, versículo 33. Todavia o evangelho da prosperidade, a preocupação é o ter, o possuir. E a Bíblia nos ensina: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Em Mateus capítulo 16, versículo 26, ainda nos diz: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Primeira carta aos Coríntios capítulo 15, versículo 19, Paulo dizendo: porque essas pessoas, mesmo conhecendo o poder de Deus, estão muitas das vezes não se preocupando com a vida espiritual do povo, mas só no seu usufruto próprio. Assim os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Em Mateus capítulo 20, versículo 16 diz isto: irão prestar contas destas vidas, porque ao invés de pregar-lhe a palavra, o amor de Deus, pregar as riquezas e prosperidades terrenas. E o título da mensagem é: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz: bem-aventurado aquele que tema o Senhor e anda nos seus caminhos. Salmos 128, versículo 1. Para quem tem o Pai de Jesus Cristo como o seu Deus e Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida, é tido por Deus como Israel de Deus. Nos diz a palavra: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Entretanto, se você seguir outros deuses, feitos pelas mãos dos homens, a ira de Deus se acenderá contra ti. A palavra de Deus nos diz, em Deuteronômio capítulo 6, versículos do 13 ao 15: o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Como eu havia dito, Deuteronômio capítulo 6, versículo do 13 ao 15. Então leia na sua Bíblia,
já que estamos falando em Deuteronômio capítulo 4, versículo do 1 ao 49. Ainda em Deuteronômio capítulo 7, versículo 25 e 26. Ainda em Deuteronômio capítulo 27, versículo 15. Eu não vou ler, mas pega a sua Bíblia e leia, para você ver o que está escrito aí. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Se você se ajoelhar diante de um ídolo, ou fazer um pedido, ou acender velas, olha o que diz a palavra de Deus. Veja o que Paulo diz. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, ou irritaremos o Senhor. Somos nós mais fortes do que Ele? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 19 e 20 diz isto. Se você buscar proteção em um ídolo, para Deus, você se torna igual àquele ídolo. E para encerrar a mensagem, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, diz a Bíblia. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Salmos 115, versículos do 2 ao 8 diz isto. Para quem faz um ídolo para Deus, esta pessoa é igual ao mesmo. Tem olhos, mas não vê. Assim como quem confia neste ídolo, torna-se igual ao mesmo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Que Deus abençoe a todos, que esta mensagem tenha vindo em tempo oportuno de você se conscientizar que só em Jesus Cristo, que é o único caminho que Deus reconhece para entrar nos céus, Ele é a porta estreita. Estarei orando e convidando a você a entrar por esta porta estreita, se for desejo do seu coração. Senhor Jesus, preguei Tua palavra, cujo título, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E assim, através do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que chega a cada vida, a cada coração, conscientizando essa pessoa que placa de igreja não salva, religião não salva, mas só Jesus Cristo. E assim, se hoje você quiser aceitar Jesus, feche seus olhos, curve a cabeça e diga comigo: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me faça uma nova criatura. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.